Oi pessoal, hoje a gente vai falar de quando os cavalos atacam. Será que você sabe reconhecer a agressividade nos cavalos e qual é o contexto que elas acontecem? É importante a gente conhecer para a gente evitar. Então, bora! Então pessoal, quando a gente fala sobre agressividade com cavalos, a gente tem que lembrar que apesar dos cavalos serem animais que são considerados presas, eles têm a capacidade de serem agressivos. Então vamos entender o seguinte, o cavalo é uma presa e como presa ele tem um instinto de autopreservação muito aguçado, A gente acredita muito que o cavalo é um ser que ele não é agressivo por natureza. E eu acredito que realmente ele não seja, mas a gente tem que sempre considerar o contexto, porque como todo animal, ele é capaz de se defender. Então é aí que acontecem os comportamentos agressivos. A gente já sabe que o cavalo se comporta principalmente em fugir ou lutar, Então é o fight or flight. Então, ou ele tá fugindo, que é tipo 90% das vezes, mais os 10% causam muitos acidentes, Principalmente quando é para um humano, então a gente já viu gente perdendo o dedo, perdendo a orelha, animal que foi pisoteado e acabou sendo morto e tudo mais. E a gente tem que entender qual é o contexto da agressividade para a gente tentar evitar que o cavalo chegue nesse estado e, por consequência, a gente evita também o acidente. Exatamente. E esse instinto de fuga ou de luta que a Karen falou, a gente chama de comportamento agonístico, Então esse comportamento agonístico, ele acontece principalmente quando o cavalo se sente ameaçado, como uma forma de se preservar, Então ou ele se preserva fugindo ou ele se preserva lutando. Tá, mas como que isso acontece na cabeça do animal, Então vamos lá, no nosso cérebro, o cérebro de todos os animais relativamente mais evoluídos, existe o sistema nervoso autônomo, tá? Esse sistema nervoso autônomo é a parte do seu cérebro que controla todos os comportamentos automáticos, Então, toda a comunicação interna dos seus órgãos, os hormônios. Respirar, piscar, essas coisas que você não fica pensando, mas que acontece. Exatamente, as batidas do seu coração, a digestão, tudo isso, tá? Então tudo isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Tá, Bia, e o que isso tem a ver com agressividade no cavalo, No sistema nervoso autônomo existe uma chave, Essa chave, ela tem dois modos. O modo simpático e o modo parasimpático, tá? Tanto o nosso organismo quanto o do cavalo possui o sistema nervoso autônomo, certo? Então, o modo parasimpático, ele é responsável pelos comportamentos autônomos mais tranquilos, mais de boa. Por exemplo, comer, dormir, relaxar, fazer cocô, fazer xixi, tudo isso está no modo parasimpático, beleza? E aí os comportamentos autônomos que são mais agitados, que exigem mais movimento do corpo, eles estão na chave do modo simpático, tá? Então, por exemplo, quando o cavalo está nervoso, quando ele está agressivo, a chave do modo simpático está ligada. Essa chave, ela faz com que o corpo libere adrenalina no sangue, Ou seja, o animal fica agitado, os batimentos cardíacos aumentam, As pupilas dilatam e o animal ele fica em estado de alerta, em estado de sobrevivência. Então, claro que a gente tem que pensar que o modo simpático ele não necessariamente significa uma coisa ruim. Um cavalo que está excitado, ele também liga o modo simpático, tá bom? Tanto quanto um cavalo que está agressivo. Por isso que a gente tem que, primeiramente, entender o contexto e saber se o comportamento do cavalo realmente está ligado à agressão, tá bom? Ele está diretamente ligado com a quantidade de energia que o cavalo está usando. Então pode ser uma energia, que nem a Bia falou, agressiva, nervosa, ou pode ser tipo muita felicidade, muita animação. Então, não é exclusivamente negativo. E o morgadão de boas também não é só positivo. O cavalo pode estar tão em pânico que ele desligou, assim, apagou o corpo dele. Também é o parasimpático. Exatamente. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagenzinha antiga que nós montamos sobre o sistema, sobre esse gradiente do simpático com o parasimpático, E como que o cavalo reage, quais são os comportamentos
que são ligados a esses dois modos, tá bom? Vou deixar aqui, se vocês quiserem dar uma pausa, tira um print para vocês salvarem e estudarem. Então, o que a gente já entendeu? Que o cavalo, quando está agressivo, ele está em modo simpático, né? Provavelmente, em algum momento, o cérebro dele acha que ele está em ameaça, né? Que a vida dele está sendo ameaçada e, por conta disso, ligou o modo simpático. E esse modo simpático, ele não é bom nem ruim, ele serve para ajudar o corpo a lidar com o ambiente, né? Com os estímulos que estão vindo do ambiente. Então agora a gente já sabe o seguinte, que o comportamento agonístico, ou seja, a luta ou a fuga, ela está ligada muito diretamente com o modo simpático, tá bom? Então, quando um cavalo está sendo agressivo, a gente tem que compreender por que ele está ligando essa chave, né? Então, por que esse cavalo está achando que a vida dele está ameaçada e que ele precisa reagir de maneira agressiva? Então, o que eu posso falar para vocês por experiência é o seguinte: um cavalo, ele é agressivo por dois motivos principais. O primeiro deles é medo. Então, se o cavalo sente tanto medo e ele é impossibilitado de fugir, o que acontece muito, né, infelizmente, em alguns métodos de treinamento ou até no manejo, né? Se o cavalo se sente acuado e ele não tem como fugir, ele vai lutar. Então aí pode acontecer um comportamento agressivo, beleza? Então vamos dar alguns exemplos, né? Então, em questão de medo, uma mamãe que tá com potro, ela tem medo de que você seja um predador, né? Então ela pode avançar em cima de do indivíduo, da pessoa, do animal que for para cima do potrinho, então ela vai defender o potro. Então são esses tipos de comportamento. Exatamente. O segundo motivo principal pelo qual um cavalo pode ser agressivo é estresse, tá? Então, um cavalo estressado, ele acaba ligando esse modo simpático e aí ele pode reagir sendo agressivo. No caso do estresse, por exemplo, um cavalo que come pouco, ele tá com estresse alimentar. Então, se você coloca, tipo, 2 fiapinhos de feno e só vai voltar daqui 4, 5 horas para dar mais feno, esse cavalo vai estar puro nervosismo, né? Ele tá com fome, ele precisa se alimentar. Então, quando ele vê a pessoa que passa com pouco feno, provavelmente ela vai para cima, tipo, relinchando, às vezes galopando mesmo, tipo, oh, dá mais, você é a fonte da comida, eu preciso agora. E isso pode gerar agressividade também. Coice na baia na hora da ração, tudo isso é ansiedade, né, por não ter alimentação suficiente. É um estresse. Exatamente. Então, como a Karen mesmo falou, a ansiedade, ela gera estresse e o estresse pode gerar agressividade. Então, você manter um cavalo mal alimentado, confinado, isolado, né? Colocar ele numa baia o dia inteiro, numa baia que não tem nenhuma janela para ele botar a cabeça para fora, né? Tudo isso cria um contexto em que o cavalo pode se tornar agressivo, tá? E, na verdade, é super comum. Eu sei que vocês veem direto aí na internet cavalos super agressivos dentro da baia querendo avançar em cima da pessoa, né? Isso acontece demais. A gente tem um vídeo sobre vícios onde a gente colocou alguns cavalos bem agressivos dentro de baia. Vale dar uma olhadinha lá. Exatamente. Então a gente tem que sempre interpretar isso, porque muitas vezes a pessoa fala que cavalo agressivo é um cavalo mau, e não é verdade. Não existe maldade no cavalo, existe pura e crua natureza. Então, a gente que julga um comportamento bom ou ruim, eu já falei isso para vocês. Então, o comportamento agressivo do cavalo, né, o instinto que traz essa agressividade, tá ali com ele pela sobrevivência. Então, algumas vezes na história do cavalo, né, ele precisou ser agressivo para poder sobreviver. Então isso tá lá, tá no DNA dele. A gente tem que entender como que a gente pode evitar um contexto que faça com que ele sinta vontade de se defender. Tá, mas e aí, como é que a gente faz para identificar, né? Porque na verdade, o cavalo, quando ele ataca, a maioria das vezes ele não ataca sem dar sinais para você. Então o cavalo, ele dá sinais. Olha, eu diria que 90% das vezes ele dá sinais. Só que, às vezes, nós não somos capazes, primeiro, nem de identificar esses sinais, que podem ser sutis ao olho humano,
E também, às vezes, a gente não tem agilidade para reagir a esses sinais. Então, a gente acha que o cavalo atacou do nada, quando na verdade ele deu sinal, só que como você não tem o reflexo de um cavalo, você não teve tempo para reagir a esse sinal. Então, como é que a gente faz para identificar, né, esses avisos que o cavalo dá antes dele começar a se incomodar com a situação? Esses sinais a gente chama de sinais de apaziguamento, né? Alguns desses sinais que são mais comuns são, por exemplo, chacoalhar a cabeça, afastar a cabeça para o outro lado, piscar muito, chacoalhar o corpo também. Bocejar pode ser murchar as orelhas também, patear também. Mas é que nem a Bia falou, você tem que olhar o contexto. Então o cavalo pode estar pateando porque está procurando um brotinho. Mas os mais comuns que você vai ver, principalmente, vamos supor, o ser humano. O ser humano vai lá encostar no cavalo. Primeiro, ele aborda o cavalo totalmente direto, como se fosse um predador, com a mão estendida, enfiando a mão na cara do cavalo sem perguntar para o cavalo se ele quer ser tocado, pedindo permissão, né? E muitas vezes o cavalo vai fazer o quê? Não encosta em mim, né? Ele vai virar a cabeça para o lado, ele vai piscar, às vezes ele vira o dorso, vira o flanco para você falando, olha, eu não tô afim de interação agora. Isso quando ele não vira as costas e sai, realmente se retira, né? A Karen vai colocar aqui para vocês verem vários vídeos de pessoas ignorando os cavalos e sendo atacadas por eles, tá? Para começar, tem um que é muito viralizado por aí, que é um senhor de chapéu, que ele fica querendo tocar no cavalo. E aí ele toca no cavalo e o cavalo já estrala os dentes para ele, já falando, olha, eu não tô querendo ser tocado. E ele repete umas 3 vezes até o cavalo resolver avançar nele de verdade. E aí o cavalo vem, morde e ainda arranca a roupa do cara. Mas assim, o cavalo avisou várias vezes que ele não estava gostando daquilo. E a pessoa ignorou. Às vezes ela ignora, não é porque ela está sendo invasiva de maneira intencional. Às vezes ela nem sabe interpretar qual é o comportamento que está acontecendo ali. E a gente tem que pensar também do lado do cavalo, né? Assim, vamos pensar do nosso lado. Nem sempre a gente quer ficar de tchu-tchu-tchu com outra pessoa, sabe? Às vezes a gente só quer ficar de boas. E às vezes é uma pessoa que o cavalo nem conhece. Tipo uma pessoa estranha que já vem abordando ele como se ele fosse obrigado a aceitar carinho e dengo de estranhos, sabe? Então, assim, principalmente se é um cavalo que você não tem intimidade, você tem que, né, atenção redobrada. E mesmo se for o seu cavalo, que você já tem intimidade, ele tem toda a liberdade para não querer ficar em cima, sabe, de atenção o tempo inteiro. Então, entenda o momento que o seu cavalo quer atenção e dê atenção nesse momento, que aí a conexão de vocês vai aumentar muito mais rápido do que você ficar invadindo toda hora o espaço do animal. Eu concordo totalmente com a Karen. Se você está aqui é porque você está estudando e você quer entender melhor sobre como o seu cavalo se comporta. Então deixa um like, se inscreve. Não esquece também de compartilhar com seus amigos, tá? É muito importante a gente entender por que a agressão acontece, porque assim a gente consegue resolver. E além do mais, não só resolver, como não deixar isso nem acontecer mais. Então a gente já falou um pouco sobre os sinais de apaziguamento, né? Então eu quero que você observe isso quando você for relacionar com qualquer cavalo. Em vez de você chegar em cima do cavalo, estendendo a mão, enfiando a mão na cara do cavalo, experimenta dar a sua mão, oferecer ela para o seu cavalo cheirar. Se ele se afastar, respeita o momento dele. E aí, quando o cavalo começar a perceber que você consegue comunicar com ele, que você simplesmente não está ignorando os sinais dele, a relação de vocês vai mudar, tá? Pra gente, estar perto é tipo 1 metro. Meio metro de distância pra gente é estar perto. Mas pro cavalo, essa noção de espaço é diferente. Então, 5 metros, 7 metros de distância pro cavalo é perto. Eles ainda estão fazendo companhia um pro outro em 7 metros de distância. Então, às vezes, você tá num canto do piquete, o cavalo tá ali no meio do piquete, ele tá junto de você, né? Você está do lado, encostando nele, pode ser sufocante. E para ele estaria muito mais confortável
muito mais gostosa a sua companhia, você é um pouquinho mais afastado. E aí ele percebendo que você respeita, que você tem uma linguagem corporal, que você está tentando se comunicar, aí ele vai começar a se aproximar, porque é uma aproximação respeitosa. Pois é, então vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Como que a gente aborda os nossos cavalos? Então, se a gente quer respeito, porque todo mundo fala muito sobre como o cavalo tem que te respeitar, né? Sendo que o cavalo nem sabe o que é respeito. Mas se você quiser que o seu cavalo te respeite, você tem que respeitar o seu cavalo de volta. E o que acontece muitas vezes é que a gente exige respeito sem primeiro dar o significado para isso, para o cavalo. E outra, às vezes você não dá o respeito que o cavalo merece. Então, como que você vai exigir algo que você não está oferecendo? Bom, agora então vamos falar sobre os sinais de ataque iminente, tá bom? Então assim, se um cavalo está prestes a atacar, ele costuma dar alguns sinais. Quais são esses? O primeiro deles é o olhar mais fixo, tá? Então o cavalo ele começa a olhar mais fixo, né? Que é algo que os cavalos não costumam fazer muito, ter um contato visual tão direto, tá? Esse olhar fixo pode ser tanto o cavalo com a cabeça em pé, olhando para você, ou pode ser um olhar fixo com ele comendo. Não se engane, tá? Tem um vídeo na internet, todo mundo já viu quem é do cavalo, que é do cavalo que ataca o crocodilo. Esse cavalo parece que ataca do nada o crocodilo, mas eu tenho certeza que no contexto ele estava se aproximando, estudando a situação e ele está grameando e olhando o crocodilo o tempo todo, até o momento que ele decide que ele precisa defender a tropa dele, tá? Então é muito interessante a gente ver isso. Outra vez, é um sinal tão sutil que às vezes a gente não percebe. Então tá, o cavalo começou a olhar fixo, começou a olhar demorado, aí ele começa a entrar em uma expressão que a gente chama de expressão corporal de flecha, né? Então, muitas vezes ele abaixa um pouco a cabeça, estica o pescoço, né? Parece mesmo a ponta de uma flecha. Nesse momento, o cavalo ele está sendo bem claro no que ele quer. Ele está falando, sai do meu espaço, tá? Então, quando o cavalo começa a ficar nessa postura de flecha, quer dizer que o cavalo está querendo que aquilo saia do caminho dele. Se não sair, provavelmente ele vai atacar. E aquela coisa, para ele pedir espaço, ele dá passos na direção, né? Então ele olha fixamente e ele dá 1, 2 passos, tipo, olha, eu tô pegando esse espaço para mim, você tem que sair. Quanto mais avisos desse, tipo, olha, essa área agora é minha, eu tô aumentando a minha área. Quanto mais você ignora esses sinais, achando que, ele tá vindo para mim, é aí que você toma o ataque. Por isso que é entender, né, o olhar, o movimento, a cabeça, você conseguir contextualizar isso para ver se o cavalo está vindo na minha direção porque ele está amigável ou ele está vindo na minha direção mandando eu sair. Exatamente. E assim, não tenta comprar briga com o cavalo, né? O bicho ele é no mínimo 10 vezes mais pesado do que você. Então assim, toma cuidado, porque a gente pode se machucar para valer. Então, quando a gente está lidando, principalmente com um cavalo que já tem histórico de agressão, o interessante é você já entender, é você tentar entender qual o contexto que essa agressão acontece, ou seja, os gatilhos que fazem o cavalo ser agressivo e o que ele está sentindo, porque a gente precisa refletir sobre isso. Por que o meu cavalo está sendo agressivo, né? O que ele está sentindo para ele ser agressivo? Porque assim você consegue resolver, solucionar o problema. Se você apenas pune o cavalo, né? Por exemplo, um cavalo que morde, se você ficar dando tapa na cara dele toda vez que ele tentar te morder, você só está devolvendo agressão com agressão. Você está suprimindo um comportamento em vez de você ensinar algo que é mais produtivo para o cavalo, tá? E todo mundo reconhece as orelhas murchas, né? Murchou a orelha, a pessoa, o cavalo tá bravo, o cavalo tá bravo. A gente tem que entender que tem vários níveis de murchar a orelha. Tem a orelha para trás e tem murchar a orelha, que é praticamente como se o cavalo não tivesse orelha, cola na nuca. Ele deita a orelha para trás. Deita, né? Mesmo. Então assim, às vezes o cavalo tá com a orelha para trás porque ele tá escutando alguma coisa que tá rolando atrás, né? Uma orelhinha para cada lado e tal. Orelha murcha mesmo, gente, não tem como confundir.
Exatamente. A gente vai deixar uma fotinha aqui para vocês verem. E aquela coisa, às vezes a gente pune, como a Bia tava falando, a gente pune um comportamento, né? Então o cavalo vem, murcha a orelha pra você e você manda ele parar, você pune ele. Aí o que que acontece? O cavalo entende que não é pra murchar a orelha, que é um comportamento não desejável. Então o que que ele faz? Ele para de murchar a orelha, ele vai direto pra agressão. Tipo, se eu não posso murchar a orelha como um aviso, então eu vou pular o aviso e vou direto pra porrada, porque a pessoa não tá querendo me escutar avisando. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente pune um aviso. A gente tem que estar observando nossos cavalos, né? Tipo assim, o que que o meu cavalo quer dizer, né, com essa atitude? Porque todo cavalo quer dizer alguma coisa. Então, muitas das vezes, inclusive, você bater no teu cavalo porque ele está mordendo, não vai resolver. Eu conheço pouquíssimos os casos de cavalo que, esse cavalo aqui, ele atacava todo mundo dentro da baia. A gente, toda vez que ele atacava, eu dava uma paulada na cabeça desse cavalo, ele parou de atacar. Não conheço. Se você conhecer alguma experiência dessa, comenta aqui que eu quero saber. Inclusive, na nossa experiência, sabe, é cavalo ficando cego de tanto que toma porrada na cara. Então, assim, gente, se você calar o seu animal quando ele tá querendo se comunicar com você, aí depois você reclama que seu cavalo não tem conexão. Mas quando ele tá tentando se comunicar, você pune ele, aí fica complicado também, né? Exatamente. Reflita sobre isso. Então, gente, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte: 90% dos problemas de agressividade que existem nos cavalos domésticos hoje em dia são causados principalmente por manejo e treinamento inadequados. Então é o seguinte, se no teu manejo tem gente que está violentando o teu cavalo, né? Ou tem gente que está reforçando sem querer uma atitude agressiva, por exemplo, o tratador vai dar ração para o animal e o animal está chutando a parede da baia, está murchando as orelhas, está pateando o chão e ele vai lá e dá a ração para o cavalo. Você tem o que você reforça. Então, se você dá ração logo após um comportamento agressivo, esse comportamento vai voltar a se repetir e às vezes ele vai amplificando, porque muitas das vezes o comportamento agressivo ele já não começa naquele surto, naquele auge, né? O cavalo ele já não começa atacando uma pessoa, pisoteando ela. Ele começa com pequenas atitudes que vão sendo reforçadas até escalar a um ponto muito difícil de você lidar, né? De você conseguir educar da maneira certa. E aí a pessoa culpa o cavalo. Então a pessoa foi cultivando esse comportamento durante a vida toda do cavalo e depois que o cavalo já aprendeu, confirmou o comportamento, aí ele é um cavalo indomável. Aí ele é um cavalo, sabe, que faz pirraça. Maldoso. Né? E aí, tipo, o que na verdade as pessoas treinaram o cavalo sem saber. Exatamente. A gente não tá falando que a culpa é do tratador, gente. Vamos com calma também. O tratador, às vezes, ele tem 50 cavalos para passar a ração e ele nem olha se o cavalo tava tendo um chilique na baia antes dele chegar ou não. O cara só vem passando e jogando a ração. Então, vai do tutor conhecer o cavalo, entendeu? Qual é o comportamento do seu cavalo? Se você tem um cavalo agressivo, né, que morde, que tenta coicear as pessoas, então tá na hora de você fazer essa reflexão. Primeiro, será que eu tô dando uma vida digna para o meu cavalo? Uma vida que faz com que ele viva livre de estresse na maioria das vezes, ou você está deixando o seu cavalo numa situação que deixa ele estressado e ansioso, né? O seu cavalo ele está sendo dessensibilizado, habituado da maneira correta para ele não ter medo, né? Porque se o medo às vezes causa agressividade, então a gente tem que sempre cuidar para o cavalo não desenvolver comportamentos de medo, né? Quando a gente treina um cavalo, né? Se a gente coloca muita pressão nesse cavalo, sem alívio, sem oferecer alívio e sem dar a oportunidade dele fugir, isso é o que a gente chama de inundação e isso pode causar ataques de cavalos, tá? Vou deixar aqui também alguns exemplos para vocês verem, tá? Outra coisa, pede permissão para o seu cavalo. Vários vídeos na internet que mostram pessoas que vão fazer carinho no cavalo, o cavalo dá sinal de que ele não quer aquele carinho, de que ele não quer aquela interação, o humano continua, ele vai nhaque, né? Pega o humano de jeito, tá? Então assim, do mesmo jeito que a gente não gosta de ninguém abordando, tocando a gente, abraçando a gente,
né, sem aviso, sem permissão, não faça isso com o seu cavalo, tá? A gente conhece o caso de uma pessoa que ignorou os avisos da égua dela e a pessoa levou uma mordida no lábio inferior que arrancou o lábio, tá? Para qualquer outro cavalo seria uma mordiscadinha, mas como nós seres humanos somos mais frágeis, pra gente uma mordiscadinha pode arrancar um dedo, pode arrancar o lábio da pessoa, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Isso aí, galera. Comentem aí que a gente responde todo mundo, às vezes um dia depois, às vezes 3 dias depois, mas a gente responde todo mundo e adoramos ler os comentários de vocês. Nos vemos na próxima semana. Um beijo! Até!